O tema da palavra de hoje é: as etapas fazem parte do processo. Muitas vezes nós queremos pular algumas etapas da nossa vida, mas elas formam quem nós somos e quem Deus quer que nós sejamos, né? Amém? Nós vamos ler a partir do verso 37. Amém? O conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel e cingiste da mão e pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de couro. Até aqui. Curva a cabeça, feche seus olhos. Pai querido, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua presença nessa noite no meio de nós, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, porque eu creio que o Senhor vai trazer algo profundo aos nossos corações, Senhor. Nos dá mais entendimento de Ti, Pai, nos dá mais conhecimento e verdadeiramente nos mostrar aquilo que precisamos fazer. Toma o Teu lugar entre nós. Age através de mim, que eu venha diminuir, para que o Senhor venha ser engrandecido, Senhor. Que venha cair por terra tudo aquilo que se levantar, Pai, para tirar a atenção do Teu povo. Que todos aqui venham entender a Tua vontade, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As etapas fazem parte do processo. Sabe, a gente olha para José aqui nessa situação, vemos ele diante de Faraó. Não era qualquer um que chegava diante do Faraó assim com prestígio, para ser honrado. E é levantado como governador de todo o Egito. Maior do que ele ali no Egito, apenas Faraó. Você tem noção disso? Todos ali, oficiais que foram treinados desde criança, que estavam ali comandando e tudo. Chega José de repente e manda em todo mundo. Deus exaltou José ali no meio do Egito. Só que a gente olha para José agora e às vezes a gente esquece de tudo que ele passou para chegar até ali. Sabe, às vezes a gente olha para uma pessoa próspera, bem-sucedida, uma pessoa que é muito usada pelo Senhor. Às vezes a gente acha que a caminhada é fácil, mas para chegar até ali é necessário passar por diversas etapas. E talvez hoje você esteja passando por uma dessas etapas. E Deus me trouxe aqui para dizer que essas etapas são necessárias, mas que um dia elas passam. Sabe, às vezes pode ser cansativo, às vezes pode ser muito difícil, mas é necessário para o nosso crescimento. Mas a história de José não começa aqui no Egito. Ela começa muito antes dele nascer. Quando Jacó sai de sua terra e chega numa terra desconhecida, ele se encanta por Raquel. E ele então chega para o pai de Raquel, Labão, e ele quer saber o que ele precisa fazer para ter Raquel como esposa. E ele então, Labão fala para ele trabalhar durante 7 anos até conseguir casar. Só que Labão, esperto, queria primeiro casar sua filha mais velha. E ele, sem José saber, ele então dá sua filha mais velha, Lia, para ele casar. Só que José não queria Lia. Ele queria Raquel. E trabalha mais 7 anos para poder se casar com Raquel. Olha quanto tempo passou para ele casar com Raquel. Mas tudo era um propósito, porque Raquel era a mãe de José. Sabe, mas Raquel, ela era estéril. Ela não dava filhos. E começa aquela disputa entre irmãs, porque Lia, ela começou a dar um filho atrás do outro para José. Só que um dia Deus abençoou Raquel e nasceu José. E José já nasceu mudando a história da sua família, porque a palavra de Deus diz que quando José nasce, Jacó percebe que era o tempo dele voltar para a sua terra. Jacó, ele saiu brigado com seu irmão, porque ele tomou a primogenitura de seu irmão. E quando José nasce, ele entende que ele precisa acertar as contas com seu irmão, que ele precisa dar um exemplo de família. Eu entendo ali que o nascimento de José
tocou profundamente Jacó e mostrou para ele que ele precisava tomar uma postura diante da família dele. O nascimento de José traz mudança para sua família. E a palavra diz que José é muito amado por seus pais. Era o filho predileto dele. Era o que tinha as melhores roupas, o melhor cuidado. Aquele filho mimado, sabe, bem tratado. Só que isso vai gerando um sentimento ruim nos seus irmãos. Vai gerando uma inveja. Algo que não deveria existir entre a família. Ele era o irmão mais novo. Muitas vezes acontece o irmão mais novo ter um cuidado maior. E até porque ainda tinha um outro porém. Ele nasceu da esposa preferida de Jacó. Porque ele trabalhou 14 anos para poder se casar com Raquel. E nós vemos o milagre de Deus, porque Raquel não dava filhos. E o primeiro filho que ela deu foi exatamente José. Os anos se passam, José cresce. E aquela inveja dos irmãos só aumenta. Até que um dia, seu pai manda que ele vá ao encontro dos seus irmãos. E aqueles irmãos tramam para matar José. E é aí o primeiro ponto que eu quero chegar nessa noite. Sabe, Deus tem um controle de tudo. Você crê nisso? Que Deus tem um controle da nossa vida. Que Ele tem um controle de toda situação que acontece no nosso dia a dia. Que mesmo as coisas difíceis, Deus tem um controle também. Sabe, eu vejo ali José como alguém que tinha uma boa vida. Você acha que José estaria disposto a abrir mão de tudo aquilo para ir numa terra distante, passar por necessidades, passar por momentos difíceis? Provavelmente não. Assim como eu e você. Mas Deus providenciou uma situação para tirar José da mesmice, para levar ele aonde Deus queria que ele estivesse. E é exatamente isso na nossa vida. Às vezes, a gente não alcança o milagre de Deus porque a gente quer continuar na zona de conforto. Mas nessa noite Deus está querendo te tirar da zona de conforto. Às vezes é necessário a gente passar por alguns momentos de tribulação, por alguns desertos, para que a gente venha alcançar aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Mas a gente não quer abrir mão, a gente quer continuar naquela mesma vidinha, naquele mesmo empreguinho, sendo que Deus tem algo maior. Às vezes Deus tem um emprego maior, mas a gente quer continuar naquela mesma situação. E às vezes Deus providencia uma dispensa no trabalho. E a primeira coisa que a gente faz? Murmurar, questionar. Falar, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Só que Deus está falando, tem algo maior para a sua vida, você precisa sair daí, porque eu quero te levar para algo maior. Mas a gente está acomodado com aquilo, está acostumado, que a gente quer ter aquela mesma rotina, mas Deus tem algo diferente para a nossa vida. E a gente precisa entender isso hoje. Saia da sua zona de conforto, saia da mesmice, enfrente aquilo que Deus está te colocando, aquilo que Ele te chamou para fazer. Às vezes você se acha incapaz de fazer algo que Deus colocou na sua mão, mas entenda que é Ele que providencia tudo, é Ele que abre portas, é Ele que direciona o caminho, é Ele que direciona as pessoas para te abençoar. A gente precisa entender isso, querido. Parar de viver na nossa zona de conforto. E José ali, ele chega para os seus irmãos, e os irmãos jogam ele numa cisterna. E ali eles começam a tramar, mata, não mata, mata, não mata, mata, não mata, até que eles decidem então lucrar com a vida de José. E eles vendem José para uma caravana de escravos. E ali começa a trajetória de José no Egito. Ao chegar lá, ele é vendido para Potifar. E José, um homem direcionado por Deus, começa a mostrar o melhor ali. Sabe, meia tribulação, ele dá o melhor. Sabe, isso a gente precisa entender isso. Às vezes a gente está passando por um momento de deserto, a gente quer esmorecer, a gente quer parar, a gente quer fazer as coisas de qualquer jeito. Mas José não, ele dá o melhor dele ali onde ele está. E a palavra vai dizer que ele ganha a confiança de Potifar. Ele cuida de toda a casa, ele era um mero escravo. Ele poderia ser tratado como qualquer um. Mas Deus levanta José ali naquele lugar. Sabe, mas a vida do cristão sempre tem uma tribulação. Mas não é qualquer tribulação, não. Deus permite. Porque não é ali que Deus quer ir. Ele está indo bem ali. Poderia até crescer mais. Ter uma consideração maior. Mas Deus não quer tão pouco para o filho dele.
Deus tem algo maior. E já havia mostrado para ele. Porque antes disso, José já havia sonhado o que Deus queria para a vida dele. Sabe, talvez você esteja aqui hoje, Deus já tenha te revelado aquilo que Ele tem para a tua vida. Sabe, talvez hoje você não acredite mais, porque você já viu tantas provas. Você já viu tantas lutas, já viveu tantas coisas. Talvez hoje você não acredite mais que Deus tem algo grande para a sua vida. Mas os sonhos de Deus para você não morreram. Os sonhos de Deus para a sua vida ainda estão vivos. E Ele vai te tirar de onde você está e colocar exatamente onde Ele quer que você esteja. José está trabalhando ali, mas a tentação vem. A mulher de Potifar, então, começa a tentar convencer José a fazer algo que não é do agrado do Senhor. E começa a tentar ele. Nós vimos no vídeo ali, né, que a gente tem que fugir da tentação, a gente não pode ficar flertando com o pecado. E é exatamente isso que José faz. No momento que ele vê que a coisa vai apertar, ele sai correndo. Só que ela fica com uma parte de suas vestes na mão. E ela então, injuriada, porque talvez ela nunca tenha sido rejeitada por ninguém. E ali, sendo rejeitada pela primeira vez, ela fica com ódio de José. E mente, dizendo que ele tentou abusar dela. José, mesmo com toda a confiança, é preso. Talvez você possa olhar para uma situação dessa e achar que não tem mais jeito. Um jovem foi vendido pelos seus próprios irmãos. E ele, quando chega numa casa como escravo, está sendo exaltado ali dentro, está sendo levantado, acontece algo que ele vai preso injustamente. Mas José não esmorece. A palavra de Deus vai dizer que ele trabalha também tão bem na prisão que ele chega a ter o controle da chave da prisão e não foge. Você consegue entender isso? Sabe? A posição que José toma diante das diversidades, diante das circunstâncias, ele se posiciona diante daquilo, diante dos problemas. Sabe por quê? Eu vejo que José cria muito naquilo que Deus já havia mostrado para ele em sonhos. Ele tinha certeza que no tempo certo Deus levantaria alguém, quem quer que fosse, para tirar ele dali e colocar lá onde Deus já havia mostrado que queria ele. É essa fé que a gente precisa ter, meu querido. Entender que as etapas fazem parte. Saber que a gente, para alcançar aquilo que Deus já mostrou para a gente precisa passar por uma longa caminhada. Uma caminhada de fortalecimento, uma caminhada de amadurecimento. Para que a gente possa estar preparado. Deus não vai te dar a bênção sem você estar preparado para receber ela. Senão o propósito de Deus não vai se cumprir. Ele sabe exatamente o que fazer para nos tornar maduro o suficiente para receber aquilo que Ele tem para você. Talvez se Ele te entregar hoje, você não vai saber lidar com a bênção. E é necessária essa situação que você está vivendo. É necessário, às vezes, uns apertos para a gente. Sabe, é necessário a gente passar por um momento de batalha para que a gente possa crescer. Foi a mesma coisa que aconteceu com o pai dele, Jacó. Ele indo ao encontro de seu irmão, ele estava com aquela dúvida no coração, não sabia como ia ser recebido. Estava pensando, será que ele vai me agredir, me matar, me prender? Mas ele estava seguindo. Sabe, e às vezes a gente está passando por um momento assim, e a gente acha que Deus vai vir com uma palavra de conforto, de consolo, algo para acalentar nosso coração, mas nem sempre. Às vezes Ele vem para nos confrontar. Sabe, Jacó, o significado de Jacó é enganador, o nome de Jacó é enganador. E quando Deus vem ao encontro de Jacó e começa a guerrear com ele, batalhar com ele a noite inteira, Ele vem para trazer mudança para a vida de Jacó. Sabe, às vezes a gente precisa ser confrontado, sim. Às vezes a gente precisa que Deus venha e nos dê um sacode para que a gente venha acordar, para que a gente venha despertar. Sabe, às vezes Deus está nos mostrando, eu estou contigo todos os dias em meio a essa situação, mas a gente continua murmurando. A gente, ao invés de dar o nosso melhor em meio ao deserto, a gente quer questionar, a gente quer ficar choramingando, falando, ai Senhor, não aguento mais isso, eu não aguento mais esse
emprego, não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esse marido, mas Deus está falando, ei, acorda que eu estou contigo. Ei, eu não te deixo só em meio ao deserto. E Ele veio para Jacó para fazer exatamente isso. E quando Jesus veio ao nosso encontro, a história muda. E ele já não é mais chamado de Jacó, e sim Israel. Aleluia, Pai. Deus mudou não apenas o nome dele, mas mudou a personalidade, a vida dele. Nós vemos uma nova pessoa. Sabe, querido, é isso que Ele quer trazer para a nossa vida, é confronto para despertamento, para que a gente possa acordar, para que a gente possa enxergar o agir de Deus na nossa vida, porque a gente está no deserto e não enxerga o agir de Deus. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele não falou que estaria conosco apenas nos momentos bons. Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias são todos os dias. É no momento ruim Ele vai estar, é no momento bom Ele vai estar. Então, querido, não desanime, mas dê o seu melhor. Está passando por prova, continua orando, continua batalhando, continua adorando, continua glorificando o nome do Senhor, porque a tempo certo Ele vai te exaltar. Poxa, mas eu saí de uma prova e fui para outra. Continua dando o seu melhor, continua dando a melhor adoração, continua gastando mais tempo com o Senhor, porque Ele vai te encher com o Espírito Santo e Ele vai te exaltar no tempo certo. Nós precisamos aprender a esperar, a gente não quer esperar. Hoje a gente está no tempo das coisas instantâneas. É comida instantânea, é tudo instantâneo. A gente pede as coisas aqui, já quer para ontem, chama o Uber, 4 minutos já está na porta, pega aquela, tá sem tempo, pega a lasanha, bota no micro-ondas, rapidinho está pronto, um miojinho ali, 3 minutos, a gente está na geração das coisas instantâneas, a gente quer as coisas para ontem. Mas não é assim com as coisas de Deus. Porque Ele quer dar o melhor para a gente. E para dar o melhor, às vezes leva tempo. Sabe, a gente precisa esperar. A gente precisa aprender a esperar. Mas a gente fala, poxa, já passou tanto tempo e Deus não me abençoa, Deus não abre a porta, Deus não muda a situação. Mas quem disse que já chegou o tempo? Quem disse que você sabe o tempo das bênçãos chegar para a sua vida? Você acha que esse período que José passou foi rapidinho? Foi 2 meses, 3 meses? José passou por muita prova para chegar a ser governador. E ele foi fiel. Nós não vemos aqui José esmorecendo, não. Nós vemos ele dando o melhor. Mas ele foi vendido pelos próprios irmãos, traído pela sua família. Ele foi falsamente acusado, foi preso. Muita coisa aconteceu até ele chegar. São as etapas. Cada etapa na nossa vida. E às vezes parece que uma etapa é mais difícil que a outra. Mas só é difícil se a gente quiser, porque Deus falou que está conosco todos os dias. Só que o problema é que a gente quer resolver os problemas da nossa maneira. A gente quer resolver os problemas da maneira que a gente acha que tem que ser resolvido. Só que Deus quer resolver da maneira dele, querido. E às vezes Ele não quer que a gente faça nada. Aleluia. Sabe, às vezes Ele quer apenas que a gente descanse nele e Ele vai agindo, ó. Ele vai mudando as coisas de lugar, Ele vai abrindo as portas, Ele vai derrubando muralhas, assim como foi com o povo dele. O povo dele não precisou guerrear para chegar em Jericó, não. Só precisou ser fiel, adorar, ter fé. Quem derrubou a muralha não foi o povo, quem derrubou a muralha não foi o grito, foi o Senhor. Aleluia. É isso que Deus quer fazer. Eu estava conversando com o pastor hoje sobre Josafá, que ele falou lá no retiro, falando sobre jejum e oração. Eu estava meditando um pouco essa palavra, conversando com a minha esposa na sexta-feira sobre Josafá, e ali Deus me mostrou algo muito interessante. A palavra de Deus vai dizer que Josafá, ele apregou um jejum em toda Judá. Mostra a importância do jejum no nosso dia a dia. Deus, ele levanta o servo, Jaziel, para levar a palavra para ele. E ele chega para Josafá e fala: olha, o Senhor disse o seguinte, que essa peleja não é sua não, essa peleja é dele. Quem vai guerrear não é você não são os seus soldados não, mas é ele que vai guerrear. Você apenas tem que ir lá para onde eles estão, tomar posição. Sabe o que eu entendo como isso? A gente precisa se posicionar diante dos problemas. Você tem se posicionado diante das adversidades?
O diabo levanta contra a sua vida e você tem se posicionado diante dele? Ou você tem se abalado com o agir do diabo contra você? Porque o diabo ele não fica satisfeito com o nosso crescimento espiritual, não. Ele vai tentar te parar, ele vai tentar te derrubar. Às vezes do nada surge alguma situação para tentar nos esmorecer. E o que você vai fazer? Você vai se deixar abater por causa disso? Ou você vai se posicionar? Tome posição e veja o milagre de Deus acontecendo. Tem batalhas, querido, que você não vai precisar fazer nada, não. Há momentos que Deus vai querer que você faça a sua parte, mas vai ter momentos que Ele vai falar: ei, só se posiciona diante desse problema, porque eu vou guerrear. A palavra vai dizer que quando Josafá chega lá, está todo o exército inimigo morto. Todo mundo morto. Eles não precisaram levantar uma espada. Mas eles se posicionaram, eles jejuaram, eles buscaram a face do Senhor e se posicionaram. Comece hoje a se posicionar diante do problema. Comece hoje a buscar a face do Senhor verdadeiramente. Eu não estou falando de você orar 5 minutinhos, não. Ora, acorda de madrugada e ora. Faz uma semana, um mês de jejum, até que o problema se resolva, até que Jesus responde. Mas a gente quer orar e achar que Jesus tem que responder no nosso tempo. O povo viveu cativo 420 anos no Egito. Mas a gente acha que os nossos problemas têm que ser resolvidos para ontem. A gente acha que a nossa situação tem que mudar para ontem. Mas não é não, querido. Ele está te moldando nessa situação. Glória a Deus. Ele está te fortalecendo. Você está amadurecendo. Ou você vai entregar tudo para o inimigo e abrir mão daquilo que Deus já te deu. Aleluia, Deus. Se posicione diante do problema. Faça o seu melhor, ainda que tudo esteja mal, ainda que você não ganhe nada em troca, porque você acha que José ganhava alguma coisa em troca? Você acha que ele recebeu algum salário pelo serviço que ele fazia na prisão? Não, mas ele dava o melhor dele. Aleluia. E ele acredito que ele teve até a oportunidade de fugir, ele tinha a chave. Tem noção disso? Um preso que tem a chave da prisão. Mas ele sabia que não era desse jeito, não. Porque Deus ele foi exaltado ali. Deus ele foi exaltado naquela terra onde eles serviam tudo que é capeta. E Deus vai ser exaltado na sua vida. Glória, Pai. Se posicione, querido. Para de querer fazer as coisas do seu jeito. Para de achar que Deus tem que te responder e mudar a situação na hora que você quer. Os problemas ele vêm para nos levar para algo maior. Sabe, o povo viveu 40 anos de deserto, mas o deserto levou eles até a terra prometida. Terra que emana leite e mel, e é isso que ele tem para a nossa vida, querido. Glória a Deus. É isso que ele tem para a nossa vida. Se posicione. E chega ali na prisão, 2 homens têm sonhos que intrigam eles. E ali eles ficam intrigados com aquele sonho, e Deus usa José para revelar aqueles sonhos. E diz que um vai ser solto e vai voltar a servir ao faraó, e o outro vai perder a cabeça. E exatamente o que José fala acontece. E ele vira para o copeiro que ia ser solto e fala: quando estiver lá no palácio, não esquece de mim não. Lembra de mim aqui, da minha situação, me ajuda. Mas ele esqueceu de José. A palavra vai dizer que ele volta, que aquilo que Deus revelou através de José acontece. E ele então vai para o palácio e esquece de José. Sabe, às vezes algo acontece na nossa vida que nos enche de esperança. Sabe, às vezes acontece alguma situação que nos dá uma luz, sabe? A gente vai, puxa, isso aqui vai resolver meu problema. Isso aqui vai me dar saída para a minha circunstância. Mas se a gente não estiver ligado com Deus, a gente se frustra quando não acontece. Aleluia. Sabe, tem muito crente se frustrando porque não acontece da maneira que quer e abandona Jesus porque acha que Jesus não ama, acha que Jesus não cuida. E a gente tem que estar vigilante. Quem disse que aquele era o tempo dele sair da cadeia? Aleluia, Deus. Quem disse que aquele era o momento do milagre acontecer?
Quem disse que esse é o momento do seu milagre acontecer? Mas Ele não vai te deixar desamparado. Ele não vai permitir Aleluia, Pai. com que você esmoreça. Sabe, a gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente precisa aprender a ter uma vida onde nós dependamos dEle. Aleluia. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Ou a gente confia em Deus, ou não adianta de nada a gente vir para a igreja domingo após domingo, quarta após quarta, sábado após sábado, porque a gente não está aprendendo nada, a gente não está crescendo, nossa vida não está mudando. Creia nele, querido. Aleluia, Pai. Sabe? Confie que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus. Confia que a tua situação vai mudar. Não deixa se abater porque algo que aparentemente era bom, aparentemente ia resolver o seu problema, não aconteceu, não. Sabe, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas confie no Senhor. Creia que Ele tem o melhor para a sua vida. Sabe, dependa dEle. Ter uma vida dependente, dependendo do Senhor, é verdadeiramente entregar na mão dEle e falar: Senhor, tome todas as decisões para mim. Sabe, o milagre chega quando a gente menos espera. Hoje eu estava conversando com a Carla lá, falando da bênção que ela recebeu, e estava contando no início do ano, eu e minha esposa, a gente tinha acabado de quitar o nosso carro, e a gente passou tanto perrengue com aquele carro, que vocês não fazem ideia. Era um problema atrás do outro, sabe? Algo que deixava chateado mesmo. A gente consertava, gastava um dinheiro consertando uma coisa, não passava uma semana, dava um problema de novo em outra coisa. A temperatura daquele carro, nossa, atormentava a gente o tempo todo, porque a gente mexia em tudo, trocava mangueira, trocava válvula termostática, mexia em tudo e continuava esquentando o carro. Pô, era uma prova atrás da outra, mas a gente falou: não, a gente vai tentar segurar em mais um ano com esse carro, acabamos de quitar ele, vamos dar uma respirada. Mas a bênção de Deus vem quando a gente menos espera. Eu lembro que eu estava vendo o OLX à noite, a Bia sempre teve um sonho de ter um Peugeot 208 branco perolado, com teto panorâmico, automático. Era o sonho dela. Eu queria aquele carro. Eu gosto de carro grandão, né? Ela queria, eu falei: amém. Feito a vontade do Senhor. Eu estava olhando e eu vi um carro lindo, novinho, tal. Aí eu falei: poxa, olha aqui. E lá no anúncio estava dando várias condições de pagamento. Aí eu falei: a gente pode ver, né? Ver não custa nada, não estou dizendo que a gente vai fechar, né? Vamos segurar mais um tempo aí. E a gente marcou para ir ver no sábado seguinte. A gente foi ver. O sábado não foi durante a semana, né, amor? Eu lembro que eu nem ia mais, porque eu ia ser meio lá no trabalho e não foi mais, ia ser inteiro. Aí ela não tinha trabalhado nesse dia, aí ela falou: poxa, mas a gente marcou com o cara, os carros vão embora rápido. Eu falei: poxa, amor, mas a gente nem tá pretendendo comprar o carro, pô, não dá uma respirada. Não, mas tem que ir hoje, não sei o quê. Aí eu fui falar com o meu chefe de sessão, eu falei: pô, mano, tem como liberar, que eu tinha visto com a minha esposa de ver um carro aí que a gente está querendo trocar. Ele falou: não, pode ir lá, liberou. Aí eu fui com ela, a gente chegou na concessionária, vimos o carro lindo, tal, novinho, só tava fazendo barulho, né, amor? Quando eu ligava ele fazia um barulho meio esquisito. O cara falou: não, a gente acerta aqui e tal. Aí ele olhou nosso carro, avaliou nosso carro muito mal mesmo, quase 10 mil abaixo da tabela FIP, mas a gente até esperava por isso. Mas aí ele veio e falou: olha, eu recomendo vocês a tentarem vender o carro, porque é melhor e tal, que eles não iam pegar o carro. Aí a gente estava saindo ali meio triste, meio chateado, porque a gente, mesmo que não queira comprar o carro, mas a gente cria expectativas. E a gente saiu dali, a gente foi rodar, ver outros concessionários, e quando a gente estava numa outra concessionária esperando, né, para o cara avaliar o carro, o rapaz dessa primeira concessionária liga pra gente: olha, não sei o que aconteceu, eu fiquei incomodado com vocês, aqui fiquei com vocês na mente, eu falei com o meu gerente aqui, ele falou que vai pegar o carro de vocês. Vocês querem o carro? Vem pra cá agora, vamos fechar isso aí. Tipo, foi correndo, saiu dali daquela concessionária, fomos direto pra lá, chegamos lá e falou: olha, só que tem um problema, porém, aquele carro que vocês viram já está praticamente vendido.
Falei que com o meu gerente, ele falou que já está com promessa de venda e tal. Só que vocês não vão acreditar. Chegou hoje um carro igualzinho àquele. Só que tem uma coisa, é mais novo, menos rodado, tá mais novinho, era carro de mulher, tá inteirinho. Tá na outra loja, vou mandar trazer para cá agora para vocês verem. O carro chegou, carro lindo, novinho, inteirinho. E ali naquele dia a gente fechou a compra do carro sem nem esperar. Carro que a Bia sonhava, foi algo que Deus proporcionou. E assim as bênçãos de Deus, ela vem quando a gente menos espera. Sabe, a gente está ali com o carro não dá problema, não dá dor de cabeça. E não é para vaidade, mas é Deus mostrando como Ele se preocupa com a gente. E para você ver que se Ele se preocupa com algo que não vai mudar em nada a nossa vida, porque o carro não muda em nada, a gente pode andar de ônibus aí, que Deus abençoe da mesma forma. Imagine com aquilo que muda a nossa vida. Imagine com aquilo que muda a nossa história. Você não vai se preocupar. Se Ele se preocupa em dar um carro, imagine em mudar a sua situação financeira. Imagine em mudar a situação da sua família. Imagine em mudar a situação, talvez você possa estar hoje empregado, mudar a sua situação profissional. Mas vem o tempo certo. E quando você menos esperar, a bênção vai chegar. Aleluia. E foi exatamente assim que aconteceu. José talvez já tinha até desistido de achar que aquele rapaz ia lembrar dele. Até que, um certo dia, Faraó tem um sonho que deixa ele intrigado. Na verdade foram 2 sonhos, né? As 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas, e as 7 espigas de milho, né? Nunca vi espiga de milho comer alguma coisa, mas aquele fala, sonhou com isso. Tá bem doidão que ele fala. Apuro não. Usou uma coisa que dormiu. Mas ele sonhou com aquilo e ele ficou. Alguém tem que me mostrar. E tentou lá com os magos dele, ninguém sabia. Quem disse que o diabo sabe de alguma coisa? Aí o copeiro lembrou. Ele falou, Faraó, tem um homem que vai ajudar o senhor. Ele está preso lá, tal de José. Olha, esse aí sabe tudo. Aí contou o que aconteceu, da situação dele, do outro cara. E falou para Faraó sobre José. E Faraó mandou chamar José, contou do sonho para ele. E José então revelou para ele o que queria dizer aquele sonho. Falou dos 7 anos de abundância, dos 7 anos de seca. E melhor, hein? Ainda deu a planta ali de mão beijada para ele do que ele deveria fazer. E Faraó, que era um homem pagão, viu o Espírito de Deus em José. Aqui, ó, na palavra de Deus, no versículo 38, vai dizer: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus. Meu Deus. Sabe, querido, é isso que Deus quer. Esse problema que você está vivendo é para que as pessoas vejam Deus na sua vida. Sabe, às vezes a gente acha que a solução dos nossos problemas vai ser para nós somente. Mas a solução dos seus problemas é para que vidas sejam alcançadas. É para que famílias sejam reestruturadas através da solução dos seus problemas. Aleluia. É para que fé seja reavivada no coração de outras pessoas através da solução dos seus problemas. É para que as pessoas enxerguem o que Deus pode fazer através da sua vida. Então, querido, quando você vê o problema, olhe para ele e fala: está aí. Comece a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por uma oportunidade de mostrar o teu amor para as outras pessoas. Porque o seu milagre vai alcançar muitas vidas ao seu redor. O milagre que Deus vai fazer na sua vida vai mudar a história de outras pessoas. Pessoas vão chegar para mais perto de Jesus através daquilo que Ele vai fazer em você. Creia nisso. Confie. Sabe? Se for necessário, Deus toca na mais alta patente para mudar a sua vida. Deus fez isso com o Faraó. Sabe, o Faraó era todo poderoso. Ele poderia ouvir o conselho de José, gostar e falar assim: ó, ô general, vem aqui. Ouviu isso aí, ó. Você hoje
vai tocar aí as terras, vai passar por todas as terras, mandando todo mundo guardar os mantimentos e tal, a gente vai guardar para quando chegar. Não. Ele chegou para alguém que ele nunca tinha visto na vida e colocou ele na mais alta posição de comando no Egito. Você tem noção disso? Aleluia. Sabe, às vezes a gente não tem dimensão disso, às vezes a gente lê e passa despercebido isso. A gente não entende o que Deus fez ali. Ele levantou alguém que não era egípcio, ele levantou alguém que era desconhecido para Faraó, ele levantou alguém que era prisioneiro e colocou na mais alta posição de comando no Egito. Aleluia, Pai. Sabe, para te abençoar, Deus muda a estrutura, Deus muda leis, como o nosso pastor já deu exemplos aqui, Deus muda corações para te abençoar. Por isso você só precisa confiar, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a viver uma vida dependente dEle, porque Ele move céus e terras para mudar a nossa história. Ô querido, o que você está esperando para confiar nele? A situação está difícil, a bênção vai ser grande, a situação está complicada, as pessoas estão se levantando contra a sua vida, mas Deus é poderoso. Quando você murmura, quando você questiona, sabe o que você está mostrando para Deus? Que para você, os seus problemas e o diabo é maior do que o teu Deus. Mas não é isso. Glória a Deus. Deus é poderoso, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. Oh querido, não há quem possa impedir o agir de Deus na sua vida, não há quem possa impedir os milagres de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Para de questionar. Hoje, decida parar de questionar. Hoje, decida parar Aleluia. de desacreditar naquilo que Deus já te mostrou. Glória a Deus. Você não está nessa situação à toa. Você não está nessa situação em vão. Deus não te colocou na prova à toa, porque Ele permite. A nossa vida está nas mãos dEle. Tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou seja ruim, é provisão dEle. Você acha que Deus tem algo de ruim para a sua vida? Então creia, porque esse deserto vai te levar para a terra prometida. Creia que essa tribulação vai te levar lá diante do Faraó, diante daquele que pode resolver o seu problema, vai te colocar numa posição de destaque. Glória a Deus. Oh, querido, Teu nome, Senhor. sabe qual é a outra etapa? O perdão. Meu Deus. Enquanto você não perdoar, você não vai viver o milagre. Aleluia a Deus. Aprenda a perdoar, querido. Nós vemos ali nitidamente que José liberou perdão. Ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar. Potifar mandou ele para a prisão, mesmo com as dúvidas que ele tinha, mandou José para a prisão. Você acha que ele não poderia chegar lá e mandar prender Potifar e a esposa dele, até mandar matar? Ele mandava em tudo. O Faraó disse que acima dele só o próprio Faraó. Ele poderia chegar lá, a primeira coisa, chegar, aí prende esses dois aí, pode matar. Você acha que o Faraó reprimiria ele? Acho difícil. Mas não é isso que ele faz, não. Ele não está preocupado com aquilo que já passou. Ele está preocupado com o futuro. Meu Deus. Ele começa a mais uma vez, sabe? Às vezes a gente faz isso, só presta atenção, às vezes a gente faz isso. Às vezes também tem a outra situação, da gente estar no meio de problemas, a gente chegar mais para Deus, trabalhar mais para Ele, e quando a bênção vem a gente se afasta, e às vezes acontece, sabe? A gente está, milagre aconteceu, está tudo bem na nossa vida, a gente se afasta. José mostrou que ele foi fiel no deserto, foi fiel sendo traído, foi fiel sendo preso e foi fiel na bonança. Porque ele não ficou preso a sentimentos passados. Ele não ficou preso àquilo que já tinha passado, não. Ele estava aqui, olhando para frente, Aleluia. Começou a trabalhar também, dar o melhor dele, fazer aquilo que ele tinha proposto fazer. Ele começou, a orientar todo mundo, a mudar o sistema de colheita, de plantio daquela região toda, sabe? Porque ele sabia o que ia acontecer, Deus já tinha alertado, então ele estava ali preocupado com o futuro, ele não estava preocupado com o passado.
passado. Mas às vezes a nossa mente está lá no passado. Deus quer que a gente esteja lá no futuro, pensando naquilo que vai acontecer, vendo aquilo que Ele está vendo para a nossa vida, mas a gente está pensando naquilo que passou, naquilo que fizeram para a gente, em mágoas que a gente não liberta. Ou libere perdão nessa noite, não importa o que fizeram com você. Desagarre esses sentimentos que te atrasam, que impedem as bênçãos chegar para a sua vida. Oh, meu irmão, deixa para trás. O que passou, passou. Isso não muda o seu futuro. O seu passado não pode afetar o seu futuro. Não deixe que o seu passado afete o seu futuro. Sabe, eu ouvi algo interessante esses dias. O nosso passado pode estar cheio de mancha, mas o nosso futuro está intacto. Então, querido, mantenha o alvo que é Jesus, olha, siga caminhando, deixa para trás. E outro momento em que nós vemos que José liberou perdão, os irmãos dele chegam para pedir comida. Em mais uma situação, José podia agir de uma forma totalmente diferente. Ele era governador, ele mandava em tudo. Ele podia mandar prender. Mas ali nós vemos também a batalha que existe dentro de nós. Não estou falando aqui que é fácil se agarrar, não. Nós vemos ali que ele segura os irmãos, fala que eles são espiões. E eu vejo ali que ele estava com uma batalha interna. Mas ele em nenhum momento fez mal a qualquer um daqueles irmãos. E principalmente quando chega o irmão que ele não conhecia, mais moço. E o irmão mais velho, que foi aquele que tramou para matá-lo, fala: fica comigo, não fica com meu irmão não. Porque a gente já perdeu um irmão e meu pai não morreria se ele perdesse esse. Ele vê a mudança nos irmãos dele. E ó, ele deixa para trás o que passou. E ele então se revela para os seus irmãos, mostra quem ele era. E a família mais uma vez está reunida. E ele leva toda a sua família para morar com ele no Egito. Você consegue enxergar isso? Ele pegando todos aqueles irmãos que queriam matá-lo, que falavam mal dele, que tinham inveja, que venderam ele como escravos. Pega, ó. Agora, ó, vocês vão morar aqui, ó, na bonança aqui, ó, comigo, ó. Aqui, ó. Desfrutar daquilo que Deus me deu. Vocês têm noção disso? Que ele pegou aqueles que fizeram mal para ele e, ó, desfrutando da bênção de Deus junto com ele. Isso é perdão, querido. Isso é perdão. Se José não tivesse um coração aberto para liberar perdão, o milagre não teria acontecido. Ou desapegue do passado. Desapegue, o que aconteceu, aconteceu. Claro, todo pecado tem consequência. Todas as ações geram reações, né? Newton já dizia isso há muito tempo, na terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação de mesma intensidade, sentido oposto, né? A terceira lei de Newton. Então, mas deixa pra lá, querido. Deus muda a situação. Quando a gente resolve perdoar, a gente fala: eu não quero mais viver com esse sentimento. Sabe, as coisas mudam. Talvez a gente fique achando que, mas poxa, isso aconteceu, foi muito chato, isso vai me perseguir para toda a vida, as pessoas vão lembrar, as pessoas vão falar. Deixa que falem. Aleluia. Preste atenção naquilo que Deus fala para você, não com as vozes de outras pessoas. Outras pessoas não sabem da tua vida, outras pessoas não sabem aquilo que você tem vivido, outras pessoas não sabem aquilo que Deus tem para você, mas você sabe aquilo que Deus tem para a sua vida. Então libera perdão, querido, esquece o que passou, para de ficar preso ao passado. Você vai ficar preso ao passado, você vai viver lá no passado, você não vai viver no futuro que lindo que Deus tem para você. Aleluia, Deus. Se posicione. Viva as etapas para alcançar o milagre de Deus para a sua vida. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus. Amém.